A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o professor Rogério. Estou aqui em frente à Igreja Católica do Pilar, no bairro do Comércio, em Salvador, Bahia. E quero fazer uma breve reflexão sobre a história da Igreja Cristã. E todos sabem que a história da Igreja Cristã não começa com a Igreja Católica. A Igreja Católica ela surge no seu nome dado por um apóstolo, pensador, chamado Inácio de Antioquia, no século II depois de Cristo. E a igreja cristã ela surge com Jesus Cristo a partir do ano 5, no nascimento de Jesus, até o ano 30, não se sabe precisamente qual for o ano que ele nascera, mas então, como homem, ele fundamentou a igreja e disse a Pedro que ele seria uma pedra e que sobre esta pedra, que era Jesus, a rocha, edificaria a sua igreja. Então, surgindo assim os apóstolos, eles foram perseguidos pelos romanos. Os romanos atacaram tanto os judeus quanto atacaram os cristãos. Os cristãos foram perseguidos antes pelos judeus e depois no século no ano 70 depois de Cristo, o imperador chamado Nero manda invadir Roma, ataca tanto os judeus quanto todos os cristãos são perseguidos. E surge aí, depois dos mártires que foram Estevão, Paulo, o João Evangelista na ilha de Patmos, surge um apóstolo que não aparece na Bíblia, que é o discípulo de João, chamado Policarpo. E Policarpo foi lançado na fogueira porque ele não prestou continências ao ave César, que era o imperador da época. Ele não fez o ritual de prestar culto ao imperador, porque o imperador se achava um deus, o imperador romano. E aí vai, o século II apresenta um seguidor de Cristo chamado Inácio de Antioquia, que é lançado na Cova dos Leões, por entre os leões, na arena. E muitos cristãos são perseguidos aí pelo Império Romano. Quando o imperador Nero começa a perseguir avassaladoramente, vem o Diocleciano, um dos maiores perseguidores da igreja, e a partir do século III surge um imperador que fica marcado na história, que é o Constantino de Constantinopla. E a partir daí a igreja começa a ganhar uma certa estabilidade, os cristãos passam a não ser mais perseguidos, porém entra um efeito colateral da vaidade e a luxúria dentro da igreja. E a partir do século IV surge um bispo de Milão chamado Ambrósio, que discipulou a Santa Mônica, que era mãe de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi discipulado por esse grande bispo, Ambrósio de Milão. A partir daí a igreja começa a ganhar uma estabilidade filosófica. Surgem grandes pensadores como São Tomás de Aquino no século VII, século VIII depois de Cristo. A partir da Idade das Trevas, a Idade Medieval, surge o movimento de Giovanni Bernardone, que é o São Francisco de Assis, século XII depois de Cristo, século XIII, e forma a Ordem dos Franciscanos. E vem aí os valdenses, que são seguidores de Pedro Valdo, e vem aí o John Wycliffe, que traduz a Bíblia para o inglês, vem o John Hus, que tenta pregar para o povão, na linguagem do povo, é queimado na fogueira, vem aí o Martinho Lutero, que 100 anos depois do John Hus, ele surge ali na Alemanha, na cidade de Wittenberg, e coloca 95 teses contra a Igreja Católica Romana, que estava cobrando indulgência através da pregação de João Tetzel para financiar o arcebispado de Alberto de Brandemburgo. E era o arcebispo de Mainz, e ele queria ser arcebispo à força do dinheiro e prejudicando pessoas pobres e incentivando-as a pagar com força de coação psicológica, com ameaças do purgatório. É assim que acontece a Reforma Protestante, e nós estamos completando os 500 anos da Reforma, por isso estamos fazendo essa reflexão, que surge a partir daí grandes pregadores como Girolamo Savonarola, Spurgeon, grandes pregadores aí no seio da Alemanha e nos Estados Unidos também, como Jonatas Edwards, Moody,
vários e vários pregadores reformistas e protestantes, até chegar ao movimento pentecostal na Rua Azusa e até chegar a Daniel Berg e Gunaving no Brasil e todas as igrejas evangélicas e movimentos pentecostais que existem hoje. Então é assim uma abreviatura básica, já que nós estamos vivendo os 500 anos da Reforma Protestante.